Boa tarde, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luana, professora de língua portuguesa, e estamos aqui hoje para mais uma videoaula. E hoje o assunto que nós vamos falar é sobre sintaxe. Sintaxe é o quê? É o estudo das orações, tá? As regrinhas na construção das frases, tá? Cada palavra em uma frase tem uma função, e nós vamos estudar isso hoje. Mais especificamente, nós vamos estudar abordando o assunto de orações coordenadas e orações subordinadas. Esse assunto é um assunto muito importante. Cai no Enem, cai em provas de SAEB, cai em provas diagnósticas escolares, cai até em concurso. Eu já vi até em concurso. Então, esse é um assunto muito importante, nós precisamos estudar para poder compreender, tá bom? Então, para nós começarmos, nós vamos estudar aqui frase, oração e período. Saber qual que é a diferença dentro desses três e nós vamos dar continuidade com as orações coordenadas. Primeiramente, o que é frase? O que são frases? Frases são qualquer tipo de enunciado que faz sentido, né? Por exemplo, socorro, ai, como assim, né? Nós não temos verbos nessas frases, não temos verbos, mas nós temos um sentido, né? Nós transmitimos uma comunicação, nós fazemos comunicação, né? O emissor, ele envia a mensagem e o receptor entende. Concordam comigo? Quando nós falamos da seguinte forma que eu mostrei. Então, são frases, né? O que dá sentido. Um enunciado que dá sentido. Nós seguimos também com os pontos, com as pontuações, né? Toda frase deve ter uma pontuação, ok? Então, para a oração. O que são orações? Para nós termos uma oração, nós precisamos de pelo menos um verbo, tá? As nossas frases precisam conter um verbo para se tornar uma oração. Por exemplo, corra. Nós temos aqui corra, uma palavra que dá sentido e ela é um verbo. Então, essa aqui é uma oração. Chove muito no inverno. Chove. Nós temos pelo menos um verbo, né? Então, nós temos uma oração. Os dias de verão são muito longos. Nós temos uma frase grande aqui, né? E temos pelo menos um verbo, né? Se nós temos pelo menos um verbo, nós temos uma oração, tá? Então, nós sabemos aqui que frase é todo enunciado que dá sentido, e nós sabemos que oração é todo enunciado que precisa conter pelo menos um verbo, né? E período, o que é período? Período, nós podemos ter dois tipos de período. São dois tipos de período que nós temos. Nós temos o período simples e o período composto. No período simples, nós vamos ter apenas uma oração. Nós sabemos que oração é todo enunciado que tem pelo menos um verbo. Então, uma oração, um verbo. Meu médico saiu de férias em agosto. Nós temos o verbo aqui, saiu. Lembrem que eu falei que verbo é a palavrinha-chave para nós relacionarmos as outras palavras em uma frase. Então, o verbo é muito importante, né? Nós sabemos aqui que o período simples contém uma oração e contém apenas um verbo. Período composto, nós temos que ter mais de um verbo, mais de uma oração. Então, vamos ver aqui o exemplo. Acordei, tomei café
e apanhei o ônibus. Quantas orações nós temos aqui? Orações é igual ao número de verbos. 1, 2, 3. Nós temos 3 orações. Então, é um período composto. Portanto, período simples, apenas uma oração. Período composto, mais de uma oração. E agora nós vamos passar para as orações coordenadas, que é o estudo do período composto. Tá? Nós vamos ver o estudo do período composto. Vamos lá para as orações coordenadas, também chamado de período composto por coordenação. O que são as orações coordenadas? São constituídas de orações independentes. Nós temos as orações coordenadas e temos as orações subordinadas. As subordinadas, nós temos orações, mas uma depende da outra, né? Nas orações coordenadas, nenhuma depende da outra para fazer sentido. O enunciado faz sentido, tá? Então, são independentes. Beleza. Nós temos a classificação aqui das orações coordenadas, que podem ser sindéticas e assindéticas. Quando são sindéticas? Sindéticas é quando as orações elas precisam ser ligadas através das conjunções, né? O que são conjunções? São as palavrinhas que unem as orações. Por exemplo, mas, né? Mas, contudo, e, também, porém, todavia e assim por diante, né? Essas palavrinhas, elas não unem as orações? Então, quando são sindéticas, nós precisamos analisar se as orações são ligadas por conjunções, né? São mais do que essas aqui, depois eu vou passar para vocês. E as sindéticas? Se essa aqui tem conjunção, essa aqui não tem conjunção, né? Lembra do prefixo i, prefixo a, de negação? Não sindética, tá bom? Sindética, sim, tem conjunção. A sindética, não tem conjunção. Então, pessoal, nós vimos, né, sobre oração, período, sobre frase, oração e período, né, na ordem certa. E nós vimos que vamos começar o estudo das orações coordenadas, que é a oração do período composto. Nós temos o período simples, que contém apenas uma oração igual a um verbo, e o período composto, que é constituído por mais de 2 orações, 2 ou mais orações, né? 2 ou mais verbos. Vou dar um exemplo aqui, que nós estávamos vendo as orações classificadas em sindéticas e assindéticas. As orações sindéticas, nós sabemos que precisa conter conjunção para conectar as orações, né? As orações coordenadas sindéticas precisam ter conjunções. Vamos colocar um exemplo aqui para você, tá? Exemplo: estudo e trabalho, né? Estudo e trabalho. Conjunção e, tá bom? Né? Quando nós temos a conjunção, nós temos a oração coordenada sindética. Então, nós temos a conjunção. As sindéticas são desprovidas de conjunções. Então, como que funciona a frase que é coordenada desprovida de conjunção, né? Elas são separadas por vírgula, tá? Vamos ver um exemplo aqui. Ventou, trovejou, relampejou, choveu, né? Separado por vírgula, não tem conjunção, mas nós temos aí 4 verbos, né?
ventou, trovejou, relampejou ou relampeou, as duas palavras estão corretas, choveu. Nós temos aí 4 orações, né? Nós temos um período composto, né? E nesse período composto, nós temos orações coordenadas assindéticas, beleza? Então, vamos continuar aqui a nossa aula. Agora, nós vamos ver a classificação das orações coordenadas sindéticas, né? São essas oraçõezinhas que caem muito nas provinhas, além das subordinadas também. Só que as subordinadas nós vamos ver em um outro momento. Nas coordenadas sindéticas, né, aquelas que precisam das conjunções para ligar as orações, nós temos a classificação delas. Quais são as classificações? Vamos colocar aqui para vocês as aditivas. O que são orações coordenadas sindéticas aditivas? Essas orações, elas são ligadas por uma conjunção e essa conjunção faz o quê? Dá um sentido de somar, acrescentar, né? As aditivas, elas dão esse sentido num todo com as orações. Então, vamos colocar um exemplo aqui. Não só estudo, mas também trabalho, né? Eu estudo e trabalho. Lembra que eu falei lá, dei o exemplo? Estudo e. O e também é uma conjunçãozinha que faz, que dá esse sentido de adição, de somar, de juntar, tá bom? Nós temos aí aditiva. Segunda, vou colocar aqui, adversativa. A adversativa, ela tem a função de fazer a oposição a ideias. Por exemplo, nós temos algumas ideias nas orações, dentre as orações, e essa conjunção vai fazer com que esse sentido seja de uma oposição, né? Por exemplo, coloca aqui pra gente. A aula acabou, mas o professor prosseguiu, né? A aula já tinha acabado, mas o professor continuou dando a aula. Não é oposição, né? A aula acabou, mas o professor continuou, né? Então tá, adversativa. Agora nós vamos para a oração coordenada sindética alternativa. Alternativa por si só já fala sobre o que é, não fala? As orações entre elas vai ter relação de alternância, né? Vai ter ideias que se excluem. Por exemplo, nas conjunções que nós temos aí, ou, ora, ora, ou eu como bolo de chocolate, ou eu tomo sorvete, né? Nós temos aí orações que se excluem uma coisa ou outra, né? Coloca um exemplo aqui. Ou chove ou faz sol, né? Nós não temos alternância aí, ou uma coisa ou outra, né? Nós temos outros tipos de conjunções alternativas, né? Ora, ora, seja, seja, né? Que vocês vão ver depois. Nós temos a quarta classificação, que é a oração coordenada sindética conclusiva. O nome também já nos dá uma ideia de que seja. Do que seja, né? Conclusiva quer dizer o quê? Que vai concluir uma ideia, né? Vai concluir um raciocínio. Por exemplo, preciso de dinheiro, pois trabalhar, né? O pois aí, né? Eu preciso de dinheiro, portanto, vou trabalhar, né? Portanto, também é uma conjunção que dá a ideia de conclusão, entendeu? Nós temos a quinta classificação, que é a
Oração coordenada, sintética, explicativa. Tem todos esses nomes assim, gente. A gente fala, nossa, mas é um bicho de 7 cabeças. Mas não é, tá? Os nomes são assim, mas vocês vão ver que é simples. Oração coordenada, sintética, explicativa. O nome também já dá uma ideia do que seja, né? Explicativa o quê? Ela vai expressar uma justificativa, né? As orações entre elas vai expressar uma justificativa. Quer ver? Coloca aqui. Espere um pouco que a chuva já vai passar. Ou então, pare com isso, que você está me irritando, né? Você tem que parar. Por quê? Porque está me irritando, né? Você está justificando que ele tem que fazer algo porque está acontecendo outra coisa por causa dessa ação. Entenderam? Então é isso, gente. Nós temos as classificações das orações coordenadas sindéticas, tá? As sindéticas nós não temos classificações, mas as sindéticas, que são providas de conjunções, nós temos aí essas 5 classificações, ok? Depois vou formular um novo vídeo falando sobre as orações subordinadas, né? Para a gente fechar a questão do estudo dessa sintaxe das orações coordenadas e subordinadas, tá bom? Aí nós temos as subordinadas e depois eu vou passar para vocês algumas questões do Enem, né? E de alguns vestibulares ou concurso, para que vocês compreendam melhor por que estudar a oração coordenada e a oração subordinada. Então, nós ficamos aqui com esta videoaula, né? Espero que vocês gostem, que vocês compreendam. Me perguntem, me procurem, estou à disposição de vocês e até a próxima!